Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV em um dia de muito futebol, de muitas informações envolvendo o futebol gaúcho em especial, porque nesse momento inicia também a primeira semifinal, Brasil e São José e Brasil, jogo no Bento Freitas, casa cheia como não se imaginaria outra coisa, vindo da torcida do Brasil de Pelotas, e teremos a definição do primeiro finalista. Às 9h45, certamente o Grêmio estará entrando em campo junto com a Avenida para confirmar a sua vaga na próxima fase. Ninguém duvida, acredito que nem o José Vecchio Filho, ex-conselheiro do Internacional e que certamente não torce para o tricolor, o Gustavo Endres, que é o nosso campeão olímpico, que trabalha também no vôlei canoas e que vai nos falar muito sobre esse esporte, que é exemplo do que acontece no Inter, também está tendo rolo em Ministério Público, investigações e tudo mais. O Vecchio também vai falar sobre isso, porque teve novidade que o REC divulgou nas redes sociais, mas nem o Vecchio acreditava que seria tão fácil pro Grêmio a classificação à próxima fase, com o 3-0 que já encaminhou lá em Santa Cruz. É meramente protocolar a partida de hoje, e certamente o Alexandre Maier está aqui no programa, mas vai acompanhar com as nossas informações aqui no Cadeira Cativa tudo o que acontece em Pelotas, porque esse é o jogo quente da semifinal. Bom, não é mesmo, Vecchio? Boa noite. Gustavo, boa noite. O Grêmio hoje vai treinar vendendo ingresso, essa é a realidade. Treinar vendendo ingresso, é isso? Treino com ingresso pago, entendeu? Porque é aquela coisa, o Grêmio fez um score dilatado lá na casa do adversário e hoje joga na arena com a sua torcida. Então não tem o que esperar. Alguns gremistas mandaram ao longo da semana na nossa interatividade que o jogo em Santa Cruz parecia Grenal, que terminou 3-0. Isso aí é aquela falta. Eu falei a história do Grenal, tava falando lá os colorados. Claro que eu gostei do brilho do meu time no último Grenal, honrou a nossa camiseta. Mas ganhar Grenal e não se classificar é como o cara feio nascer de olho azul, não adianta nada, entendeu? O que é ganhar o Grenal se eu não classifiquei? O cara de olho azul, se ele for um dragão, também não adianta nada. Então, assim, gostei do resultado, mas eu acho que tem coisas que não levam a lugar nenhum. Acho que valeu para resgatar a nossa moral, a nossa identidade colorada de um time guerreiro. Mas o Grêmio foi superior nos Grenals que havia ganhado antes. Isso é uma realidade, né? O Internacional se escapou de uma chinelada no penúltimo Grenal muito maior, mas o nosso treinador deu uma mexida ali e melhorou. Agora, eu acho que o Grêmio hoje vai treinar, vai fazer o score que quiser, e acredito que o Brasil de Pelotas também não deva ter dificuldade, o chavante no seu estádio, em passar pelo adversário. Final, Grêmio e Brasil de Pelotas. Vou te colocar uma bola nas costas, já que tu falou essa história do olho azul e tudo mais. O Gustavo Endres serviu teu olho azul ou não? Cara, mas tu tá falando? Eu tô falando uma metáfora, rapaz. Tô falando uma metáfora, tu já quer fazer uma intriga. Vocês jornalistas estão sempre querendo... Adoro, né? Adoro. Eu fiz uma metáfora, tô dizendo que tem certas coisas. Não, o circo tava pegando fogo antes aqui no Conexão, tem que seguir no Cadeira. Não, eu vi pegar o fogo, um debate bem... Eu e o Gustavo estavam ali fora, o Gustavo até disse, debate olha, acalorado, né? Vamos ter que entrar pra apartar. Eu digo, entra tu, olha o tamanho do Gustavo, vai lá. Eu fico na retaguarda. Tu ficava só filmando, né, velho? Gustavo, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui participando do Cadeira Cativa. Vamos seguir nessa linha aí do Inter. Acho que também deu para ver uma equipe diferente no segundo Grenal, né? Realmente com brilho nos olhos, com vontade de fazer o resultado, ou pelo menos fazer um belo jogo contra o Grêmio. E o Grêmio vive um momento excepcional, né? Nesses 2 últimos anos. Montou uma equipe e está naquele ciclo vitorioso que a gente fala, não é? Que qualquer peça que muda ali, a equipe continua vencendo. Então, cabe ao Inter, né, se organizar, o técnico Odair organizar a equipe para chegar no nível do Grêmio, quem sabe, né, nesse brasileiro aí, ou até na Copa Brasil, a gente conseguir fazer frente a eles. Ídolo do vôlei também fica em cima do muro com essa história de gremista ou colorado? Ou até pela identificação com o vôlei não teve tanta com o futebol? Não tem nada de cima do muro. Eu sou colorado, sempre fui, nasci colorado, né? Peguei essa paixão colorada através do meu pai, o seu Arnildo, né? Deve estar lá em Passo Fundo nos assistindo. Com certeza, pelo Facebook hoje Olha o mundo aí, inteiro né? nos assiste. Então, exatamente, né? E sou muito colorado, né? Espero que o Inter realmente retome o caminho das vitórias, retome o caminho do bom futebol, do grupo, que tenha o mesmo objetivo, que o técnico consiga passar isso para os jogadores, né? O Inter precisa retomar aquela identidade que tinha há 4, 5 anos atrás, quando era praticamente imbatível ali nos anos 2000, digamos assim, né? Nessa década aí. E
E isso é difícil, é demorado. Encontrar as peças certas, botar elas para trabalhar com o mesmo objetivo, né? Ter a comissão técnica que consiga transmitir e motivar os jogadores. Então, isso é difícil, é trabalhoso, mas eu acho que o Inter está no caminho certo. Alexandre Maier, hoje é meramente protocolar ou tem alguma chance o Avenida de surpreender o Grêmio? Boa noite, Acredito, né? Boa noite, Maurício. Boa noite, Vecchio. Boa noite, Gustavo. Olha, eu não... O Ricardo tá dizendo já na nossa live do Facebook que o Grêmio vai continuar passando o rodo, que passa por cima de todo mundo. Não, veja bem, olha só, eu a essa altura aqui, quase na hora do jogo, tá todo mundo já concentrado, esperando para entrar em campo, já tem torcedor entrando no portão, não precisa eu ficar fazendo demagogia. É óbvio que o Grêmio já está na final e ele vai confirmar isso a partir das 21h45 pela superioridade técnica que tem sobre o seu adversário, né? Muito simples, o Grêmio não vai entrar o jogo para perder, tá decidido que já que está aí a 3 partidas do seu 37º título gaúcho, quer ganhar, né? Não vai querer agora, essa altura, depois de ter superado o seu principal adversário e rival, que é o Internacional, não vai querer se atrapalhar, porque, agora deixa eu fazer uma ressalva aqui, né? Essa superioridade existe em relação à Avenida, ela foi demonstrada no fim de semana, mas em relação ao Brasil de Pelotas, que é o que eu também concordo com o Vecchio, deve ser o adversário da final, é um jogo mais encardido, que daí já é um clube que tem sua torcida, que movimenta a sua comunidade, que é um clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro, que tem outro nível de orçamento, de investimento, de estrutura, que tem um treinador que tem muito potencial para crescer no futebol brasileiro, que é o Klemer. Então daí já é um osso mais duro o Brasil de Pelotas na final. Mas eu confio no futebol do Grêmio, acho que o Grêmio não tem nenhum problema em dizer também, é favorito para ganhar o título, inclusive, né? Mas em relação ao Brasil de Pelotas, obviamente que aí já tem um rival em condição de fazer um enfrentamento mais equilibrado. Eu vou ler 2 tweets do Luiz Carlos Reck, que por óbvio não está hoje aqui conosco, mas sempre interage conosco nos programas. Eu vou ler 2 tweets que foram publicados na tarde de hoje, postagens também no Facebook. E eu quero em especial a análise do José Vecchio Filho, porque conhece muito não só o Internacional, mas também os bastidores e tudo o que está acontecendo no clube tem muito de bastidor. Essa situação do Ministério Público, as contas que foram reprovadas, o quanto isso é política, o quanto não é. Enfim, o REC postou hoje 2 mensagens nas redes sociais. A primeira delas: Giovanni Gazen Advogados recebeu R$80 mil por alegados serviços prestados ao Internacional. Não conseguiu explicar direito. Por quê? Recebeu na época que era vice-jurídico. Agora deve dar explicações ao Ministério Público, ou não? É a pergunta que o REC deixou no ar nas redes sociais. Depois, alguns minutos depois, ele posta o seguinte: no intuito de ouvir os 2 lados, Dr. Gazen me assegura ter prestado serviços à época do início da remodelação do Beira-Rio. Prestou serviços, segundo ele, em 2010 e 2011. Começou com o Pífero e seguiu na gestão do presidente Giovanni Luigi. Recebeu de Luigi, segundo o REC. Não era vice na época e é conselheiro desde 2014. Foi vice jurídico em 2016. O quanto isso surpreende, o quanto isso tem que ser explicado, como é que você vê essa situação, velho? Olha, Maurício, na história do Internacional, a gente verificou aí que vários conselheiros prestaram serviços. Assim, conselheiro não é diretor, né? Eu acho que, eventualmente, por uma razão ou outra, pelo seu notório saber em uma área específica. Agora, quando está num cargo de diretoria, é totalmente incompatível, né? Se a pessoa está exercendo uma vice-presidência ou uma diretoria do clube, né? Porque aí ele está fazendo parte da gestão. O conselheiro não faz parte da gestão, né? Tanto é que o conselheiro que assume uma cadeira na direção, ele se afasta do conselho. Ele fica impedido porque ele passa a ter lado, né? Aí eu acho que haveria uma enorme incompatibilidade. Se ele prestou esse serviço jurídico por uma questão pontual ou outra, quando ainda não era dirigente do clube, eu acho que pode-se até questionar, mas seria um exagero crucificar alguém. Agora, se prestou serviço e foi remunerado enquanto dirigente nomeado, aí não há justificativa. Eu temo só nesses episódios aí, Maurício, né, que o Internacional, assodadamente o Conselho, venha a expor algumas situações no afã de abastecer a mídia, que depois venham a não se concretizar, né? Porque hoje, tu tisnar a imagem de uma pessoa é muito fácil,
mas depois não vão vir aí na grande mídia pedir desculpa. Né? A gente tem visto aí que existe esse punitivismo, esse furor, essa ideia, mas nós temos que ter cuidado. Eu não estou dizendo que a gente tem que ocultar. Eu acho que quando o Conselho do Internacional e o Ministério Público tiver com tudo apurado e tiver convicção de que houve problemas, eu não tenho dúvida que o torcedor e o sócio colorado têm o direito de saber, porque nós não temos que empurrar nada para baixo do tapete. Eu só acho que nesse momento de investigação tem que ter uma certa cautela. Ontem, uma das empresas que, não vou nem dizer prestou serviço, porque essa empresa rejeita isso, mas uma das empresas que apresentou nota, ou que teve nota apresentada ao Internacional, divulgou uma nota à imprensa, em especial o Jornal Zero Hora, que publicou essa nota, dizendo que na época dos supostos serviços prestados, essa empresa estava inativa, que o seu sócio administrador desconhece da emissão dessas notas fiscais, e nós estamos falando de uma das empresas, aquelas que teve notas sequenciais emitidas para o Internacional, e esta empresa específica, até vou buscar o nome da empresa para que a gente cite, ela teria recebido, eu digo teria recebido porque o próprio sócio da empresa diz que não foi ele que recebeu, 5 milhões de reais do Inter. É muito complicado, eu vi isso aí, li hoje nos jornais e te digo assim, Maurício, eu sou contra essa ideia de prestador de serviço ghost, entendeu? Fantasma não presta serviço, então tem que aclarar ainda mais uma empresa que está inativa, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam no futebol, Maurício. Desde que eu comecei a militar no futebol, a gente sabe que o futebol é desorganizado, ele é improvisado. Esse discurso do profissionalismo, ele serve, olhe lá, para o vestiário. Mas em termos de gestão, até bem pouco tempo, os clubes sequer tinham CEOs, tinham gerentões aí que tinham alguma noção. Geralmente era um abnegado que ia lá para o clube ajudar e daquele jeito, né, com as suas limitações. Pois bem, eu creio que todos os clubes, e principalmente falo do clube que eu sou vinculado, que é o Inter, tiveram aqueles períodos dos adiantamentos de caixa que na época em que eu estava lá no conselho, já nos debatíamos pela forma como os diretores faziam o adiantamento. Aquele diretor, por exemplo, que vai viajar com a categoria de base, ele não sabe quanto vai gastar, ele não sabe o que vai acontecer. Então ele ia ali na tesouraria e pegava um adiantamento de caixa, mediante vale. Agora, isso não exonera ele de prestar contas na volta. E o problema sempre é a prestação de contas. Porque todos os clubes de futebol, e acredito, o Gustavo vai falar, talvez numa entidade de vôlei, também o dirigente que viaja como equipe tem que estar preparado para um imprevisto. Claro que hoje o cartão resolve, mas um pouco de dinheiro em espécie, o responsável pela delegação tem que ter no bolso, para um imprevisto qualquer. Agora, o problema é a prestação de contas, e aí é que eu quero ver como é que as coisas vão se desenrolar. A empresa que divulgou essa nota, enfim, é a Keoma Construção, Incorporação e Planejamento. Diz que estava inativa durante a gestão Pífero e emitiu notas de 5 milhões e 300 mil reais. Recebeu valores. Alguém recebeu, alguém emitiu essa nota e recebeu valores. Vai dar muito pano para manga. Vai. Vai dar. No vôlei também tem algo parecido em outra esfera, né, Gustavo? Exatamente, só complementando, falaste muito bem, o Veiga aqui. Eu sou o supervisor da equipe, do Vôlei Canoas. E eu sou responsável pela equipe, tanto aqui em Canoas quanto nos jogos fora. E sim, a gente sempre leva algum valor em mãos, né? Claro que também tem o cartão, para algum imprevisto. Né? Uma farmácia, um jogador passa mal aqui, tem uma febre ali, algum imprevisto que você tem que ir no que não está programado, mas a partir desse momento, você tendo ali a nota fiscal, você volta para Canoas, a gente volta para Canoas, se apresenta para o clube e devolve o que sobrou. Ou se faltou e você teve que colocar um pouco do teu, tive que colocar um pouquinho do meu, o clube te ressarça. A prestação de contas hoje acaba com qualquer desvio. Né? É assim no vôlei, no futebol, eu acho que em todos os outros esportes aqui no Brasil. E eu acho que onde você quer chegar ali, Maurício, é o caso da CBV, né?
da Confederação Brasileira de Voleibol. E também no COB, né? No COB mais ainda, né? Quando foi preso e teve toda a confusão, o Nussmann já estava no Comitê Olímpico Brasileiro. Né? Que aí não abrange só o vôlei, mas todos os Exatamente. E o Nussmann foi por 20 anos presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Ele saiu para ser presidente do COB, assumiu o ARI. E aí, na gestão do Ari Graça, foi onde nós demos esse boom do voleibol, a minha geração principalmente, né? Conseguiu conquistar muitos títulos. E aí chegou num dado momento em que começaram as denúncias, né, de desvio de verbas. E aí o principal patrocinador, que é até hoje, né, o Banco do Brasil, congelou os patrocínios, né, e fez uma auditoria interna para saber aonde tinha sido desviado esse montante. Isso ainda está em processo judicial, né? Hoje o Ari da Graça é o presidente da Federação Internacional de Voleibol, então é o dono aí do vôlei no mundo, né? Hoje a gente tem o presidente o Toroca, que é o da CBV, que era o vice do Ari, então também está fazendo parte dessa investigação. E nós atletas, nós ex-atletas, dirigentes de clubes, estamos cobrando isso, né? Que essa auditoria interna saia e que os culpados sejam julgados e responsabilizados se assim forem. Né? Dá para ver que isso não é só do futebol, não é só do vôlei, é algo instituído na grande maioria dos esportes do nosso país. Infelizmente, CBDA, né? Na CBDA agora, o presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo foi preso. Então, pela primeira vez, um presidente de confederação foi preso. Né? Então, espero que seja realmente de exemplo para todos. Né? A Zebra, senhores, está vestindo xadrez no Bento Freitas. 1-0 Brasil. 1-0 São José contra o Brasil. Olha aí. O Zequinha. Aquela vantagem que o Brasil tinha no jogo acabou. O estagiário do Twitter do Zequinha vai acabar comigo, né? Ele já Zeca Vírus. E ele já me conhece, que eu já mandei metendo nas cornetas nele, ele me respondeu, que eu falei que o Zequinha não tinha título, ele me mandou uma lista de títulos do Zequinha lá. Se o estagiário do Twitter do Zequinha estiver me vendo, um grande abraço, eu adoro o Zequinha. Não, mas os estagiários do Twitter hoje estão... Não, eles são players do futebol mundial, né? Eles estão causando aí, de estagiário já não tem nada. De estagiário não tem nada, né? Só a fama, né? Deixa eu aproveitar, Gustavo, você é um campeão olímpico, tem inúmeros serviços prestados ao voleibol brasileiro, por que não mundial, porque alcançou essa abrangência e agora trabalha como supervisor aqui no Vôlei Canoas. Outros ex-atletas no vôlei, também campeões, estão migrando para áreas ou no comando técnico ou nesse cargo de supervisão. E isso tem acontecido também no futebol. Você vê isso como uma tendência? Você acha que o atleta, ele por ter atuado, tem uma vantagem para desenvolver esse tipo de trabalho? Ou ele acaba buscando uma especialização que o auxilia para esse tipo de atividade e acaba tendo chances pela competência, é claro, mas também pelo lastro que acaba trazendo aos clubes? Como é que você vê essa migração não só no vôlei, não só no futebol, mas em grandes esportes, de ex-atletas se especializando, a maior parte deles, e buscando outros cargos dentro do esporte? Eu vejo assim 2 pontos, né, para o atleta continuar no esporte, digamos assim, no esporte que o revelou. Primeiro, a experiência, né? Eu passei 25 anos da minha vida praticando voleibol, né, jogando voleibol. Então, essa experiência e a paixão, né? Essa parte emocional de não deixar aquilo que você construiu por 25 anos esquecido, né? Ou parado, né? E você mudar de área. Então, no meu caso é isso. A paixão, a emoção de ainda estar trabalhando com voleibol e a experiência que eu adquiri nesses anos. Eu joguei 8 anos no Brasil no primeiro momento, aí 8 anos na Itália, aí voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, fiz meus 3 últimos anos como atleta em Canoas, né, encerrei a carreira e quando eu já vim para Canoas, eu já vim com esse propósito de ser o atleta, mas também participar da gestão, da supervisão, da captação de recursos, né, de aprender realmente, de ser um estagiário, digamos assim, por trás da quadra, fora das quadras. E aí, quando eu encerrei a minha carreira, eu já comecei, digamos assim, já estava mais ou menos preparado. O que falta para o atleta, né, entrar na gestão ou entrar na área técnica? Falta realmente o conhecimento técnico. Né, de você estar ali... Ele tem o prático. Falta o conhecimento técnico. É aquilo de você estar numa sala de aula,
né, aprendendo não só o esporte que você praticou, mas todos os outros, né, desde a preparação física, da gestão do grupo em si, né, dos atletas, da gestão dos patrocinadores. Então, tudo isso falta um pouco para o atleta. E depois que ele para, ele tem que saber gerenciar isso, o tempo dele, né, de fazer parte da gestão, mas também se especializar. Não achar que ele sabe tudo por ele só ter jogado voleibol. Né? Importante ele estar sempre aprendendo. Mas o ponto principal é a paixão. É não deixar o esporte em que você construiu praticamente um quarto aí da tua vida. Pois é. Quando você está ali acompanhando os treinamentos, porque eu sei que você acompanha, se não todos, mas 99% das atividades... Tem que estar, né? Você dá muita, como se diz no jargão popular, muita mijada nos centrais do vôlei Canoas. Pô, o posicionamento é assim, é assado, tá fazendo errado, posiciona certo a mão. O Gustavo manda ver o DVD dele, né? Pode fazer que nem o Renato, né? Manda ver o DVD, mas né? Direto. Não só nos centrais, mas em todos os atletas. Principalmente no comportamento. Nos centrais, claro, mais essa parte técnica, porque eu fui central minha vida toda, então eu estou sempre conversando com eles sobre a parte de bloqueio, principalmente, a parte de ataque. E do modo geral, nessa parte motivacional. Nós temos hoje ali no Vôlei Canoas uma equipe muito jovem, então eu questiono eles, onde vocês querem chegar? Qual é o objetivo de vocês? Objetivo pessoal e objetivo em equipe, que é o principal. Então, junto, vocês têm que se ajudar para conquistar o objetivo. Qual é o nosso objetivo? Pô, nosso objetivo do Vôlei Canoas, com o orçamento que a gente tem, é chegar nos playoffs. Até que chegamos nos playoffs. Amanhã Jogo tem difícil com o Sada Cruzeiro. Com o Sada Cruzeiro, né? O melhor time do mundo hoje na atualidade, né? Se não o segundo ou terceiro melhor time do mundo. É praticamente Davi contra Golias. Mas, poxa, é uma grande oportunidade para nós, para os jovens, para a equipe, né? Mostrar que a gente pode, pelo menos, brigar de igual para igual. Quer dizer, que teste melhor tem você jogar contra o melhor? Eu cito o caso do Inter. Pô, o Inter estava jogando com o Grêmio, que hoje é um dos melhores futebol do Brasil. Você comparava também Davi contra Golias, o clássico Grenal? Pelo Grêmio ser campeão. Por esse último ano, últimos 2 anos, sim. Campeão da América. Sim, por times. Isso. Copa times, Brasil, não, sim. Não clubes. Não clubes têm o mesmo tamanho dos times. Só para deixar claro, né? Os times sim, né? É bem o nosso caso hoje, o momento. Porque realmente a gente sabe que é difícil. Então, de uma certa maneira, a gente não tem a responsabilidade da vitória. Nós temos a responsabilidade de fazer o nosso melhor. Entrar em quadra com a maior garra que a gente tem, lembrar todos aqueles 8 meses que a gente teve de trabalho da comissão técnica, lembrar todas as dificuldades que a gente passou para chegar naquele momento. É um momento único da temporada, a gente tem que fazer o nosso melhor jogo. E aí, se o Sada vencer, cara, parabéns, né? Nós vamos sair de campo lá e acabou o jogo. Mas se a gente conseguir equilibrar e no momento final ali conseguir beliscar um 7 ou outro 7, eu acho que a gente vai conseguir fazer um jogo bacana. Esse elemento garra que citou o Gustavo foi muito importante no Grenal do Beira-Rio, o terceiro da série, né, Vec? Eu acho que aquilo ali, o Internacional estava jogando o time do Internacional, não, mas o time do Internacional estava jogando a sua hombridade, porque afinal de contas, perder não é demérito. Agora, perder sem lutar é demérito. Tá? E pegando um gancho na pergunta que tu fez pro Gustavo, eu vou dizer o seguinte, eu tenho uma ideia que é muito mais fácil para o atleta se adaptar ao mundo executivo do clube do que o contrário. Porque o atleta tem a prática, ele tem o conhecimento da essência da atividade. Aplicado. Né? E, por exemplo, um teórico que nunca jogou vôlei, que nunca jogou futebol, fazer um cursinho de treinador e achar que ele vai sair treinando é uma utopia. Né? A gente sabe, por exemplo, advogado, essa gurizada que sai das faculdades, o que falta para eles? Conhecimento do dia a dia, da barriga no balcão, do enfrentamento, do não, do dissabor, de não ser atendido e coisa e tal. Fazer tudo certo e ser derrotado. Exatamente. É ganhar ação perdida e perder ação ganha. Exatamente. Porque às vezes tu diz assim, essa é barbada, não tem barbada, meu amigo. Barbada é a mulher do barbado. Então, o que eu digo... é a mulher do barbado. Então, assim, eu creio que o atleta ele já tem um avanço. Então, por exemplo, eu acredito, o Alexandre falou bem, eu acho que o Klemer, se ele conseguir modular o estupim dele, o pavio dele é curto. É verdade. O Klemer vai ser um grande técnico brasileiro, porque o Klemer foi um baita capitão. Né? Ele ajudou, ele tem um mérito enorme em todas as conquistas do Internacional na época em que ele foi. O que falta pro Klemer é
Pô, esse falta O tudo. Temer falta muita coisa. Então, assim, o que falta pro Klemer é essa têmpera que ele tá pegando lá no Brasil. Já faz tempo que ele não se envolve em nenhuma confusão. Ele teve a última confusão, essa do Inter, que acabou saindo das categorias de base, que foi lamentável. Mas eu acho que o Klemer, anotem aí e me cobrem. O Klemer, assim que ele tiver a oportunidade num time grande, com essa bagagem que ele tá pegando e pelo que conhece de dentro do vestiário, né? O goleiro, principalmente o goleiro que enxerga tudo, assiste de camarote, a partir do Klemer vai ser um treinador de ponta. Não, eu acredito nisso também. Porque é um cara que tem muita quilometragem, né? E essa questão de temperamento também, bom, vamos pegar o exemplo do Renato, né? O Renato, a gente fala do Renato, às vezes a gente se esquece que o Renato começou a carreira de treinador há quase 15 anos atrás, né? Sei lá, 13, 14 anos atrás, lá no Madureira, né? Mas ele recém saído da carreira de jogador de futebol era um cara polêmico, né? Que brigou dentro de campo, brigou fora de campo, que foi cortado de uma Copa do Mundo e tal. Ele também, o Renato não era santo, né? Mas hoje é essa figura aí, enfim, né? Amadureceu? Amadureceu, enfim, né? Tu nota que A ele é um cara que... entrevista do Renato é outra. É verdade. O Renato é outro. Ele tá na terceira passagem pelo Grêmio. Eu não lembro do Renato ter perdido o controle numa entrevista, por exemplo. Ou ter se destemperado, como a gente já viu vários treinadores, inclusive experientes, né? O Renato é um cara super controlado, pelo jeito controla bem o temperamento dos 30 que ele comanda, né? O Renato, Vecchio, Gustavo, Alexandre, eu acho que a entrevista mais espinhosa que ele teria para conceder foi logo depois da demissão do Valdir Espinosa, que muitos diziam que era o mentor dele. Alguns chegavam a insinuar de uma maneira sacana que quem treinava a equipe era o Espinosa e o Renato fazia apenas o jogo com a mídia e tudo mais. Até porque os dois eram grandes amigos, grandes parceiros. O que o Renato fez? Não sei se vocês lembram dessa entrevista. Coincidentemente, para a mídia, naquele dia ele recebeu aquele busto dele, botou o óculos no busto, acabou. Tirou o foco. Tirou o foco da entrevista do Espinosa, o foco virou o busto. Mas a gente que fez... Eu conheço muito pouco do Grêmio, mas leio bastante e a gente escuta aí. O que se escuta, né, e sempre há um fundo de verdade, às vezes, nessas coisas, é que muito pelo contrário, né, o que vitimou a passagem do Espinosa pelo Grêmio parece que era a ausência dele, que era a presença dele era mais cobrada, né, se esperava mais dele, né, e então havia uma cobrança da presença, porque ele era muito bem remunerado, né, e então algumas lacunas que ele deveria preencher. O que se escuta nos bastidores do futebol é isso, não sei se é verdade, mas dizer que o Renato, né, esperava que o Espinosa fizesse a função dele, aí já entra no campo da loucura, né? Alguns brincavam, não sei se brincavam ou se falavam de maneira maldosa que se o Grêmio em algum momento precisar demitir o Renato, já tem o técnico ali pronto, que é o Espinosa. O único jeito que tem hoje de tirar o Renato sério é falar da Carol Portaluppi. O resto... o resto ele aceita qualquer coisa, ele amadureceu. O Renato, então, como profissional... Os stories da Carol no Instagram tiram mais ele do sério do que a mídia. Isso é um problema. Agora, o Renato, como treinador, amadureceu para tudo, entendeu? Ele, em outras épocas, ele ganhando arrumava confusão como técnico. As outras passagens dele pelo Grêmio, ele era imaturo. Né? Então, hoje, tu vê o Renato, parece que ele envelheceu 20 anos em um ano em termos de maturidade, porque ele deixou de ser moleque. O Renato, ele segue malandro, mas não moleque. Exatamente. Ele na Casa Mata, nas outras vezes que teve no Grêmio, ele se comportava como moleque. É aquele jeito dele, despojado, não é no mau acho que na primeira passagem sim, na segunda passagem ele já era um cara mais cauteloso, assim, né? Mas foi amadurecendo. Hoje ele é um cara pronto. Pronto para qualquer missão, tanto é que o Grêmio está colhendo os frutos de um time que consegue jogar, os caras me perguntaram, sou colorado, eu não sou antigremista, sou só colorado. Nunca vou torcer pro Grêmio, mas não sou antigremista, eu não vou morrer se o Grêmio ganhar um título, não vou cortar os pulsos, não vou entrar em depressão. Né? Agora, eu digo assim, os caras me perguntaram, o Grêmio, qual é a chance do Grêmio no Campeonato Gaúcho? Eu digo, não, vocês estão de brincadeira, essa pergunta não se faz. Porque o Grêmio hoje, para resumir, o Grêmio hoje tem um jogador do Barcelona no plantel. Isso acaba com qualquer discurso. As pessoas esquecem isso. O Grêmio tem um jogador do Barcelona no seu plantel. Que estava na reserva no Grenal. Não é qualquer jogador que vai parar no Barcelona. Não é. Né? Dourado, perna de pau, vai trabalhar em circo. Ele não, ele está no Barcelona, ele é jogador do Barcelona. É jogador do Barcelona. Pago. Entendeu? Então isso aí já diz tudo nesse momento que o Grêmio está vivendo.
Qual clube no vôlei hoje seria o Barcelona ou o Real Madrid, Gustavo? Hoje o Sada Cruzeiro. Garanto Nível mundial. Nível mundial. Ele, nos últimos... Existe um Mundial de Clubes. Então, o campeão da Superliga disputa, né, ganha essa vaga para disputar o Mundial de Clubes. E dos últimos 3 anos, ele ganhou 2 e perdeu 1. Só perdeu 1 nessa última temporada. Então, ele é bicampeão mundial já. Então, hoje por isso que eu falei que era a primeira ou a segunda equipe do mundo. Né, em termos de equipe, em termos de comissão técnica, né, um técnico argentino, o Marcelo, que é um técnico fantástico, né, teve passagens pela seleção espanhola, foi campeão europeu com a seleção espanhola, voltou para o Brasil, foi contratado aqui no Brasil, né, foi chamado para o Brasil para fazer parte desse projeto do Sada Cruzeiro. É pentacampeã da Superliga, essa equipe. 4 vezes campeã da Copa Brasil. É uma máquina de títulos do cenário mundial, eu diria, do voleibol. É a equipe que representa o Barcelona e Real Madrid hoje. E é brasileira e nós, infelizmente, né, não damos tanto valor, seja em direito de transmissão, seja até em apoio público ou em atrativos para o torcedor, quanto se dá para o futebol. Hoje, um clube da 2ª divisão do futebol brasileiro tem muito mais dinheiro para trabalhar do que um clube de voleibol. Mas isso aí no centro do país está mudando, né? Aos poucos, né? É nós aqui que temos esse problema, assim, a única mídia espontânea que tem é o futebol. Né? E no centro do país... No caso do Cadeira Cativa, o Gustavo só não veio antes porque mascarou, né? Porque é campeão olímpico e tudo mais. Mas o espaço está aberto. Na mídia do centro do país, se tu abre os jornais, o vôlei tem um espaço, não talvez o que deveria, merecesse, mas tem um bom espaço. Até os esportes mais elitizados, menos conhecidos, como por exemplo a vela, tem esportes que são realmente elitizados, que não é, verdade. Né, o golfe, etc. Que não é de grande público. Não é de massa. Tênis, Não é né? de massa. Mas assim, o tênis já teve seu momento Tênis teve com com o o Guga, Guga, depois né? aí hoje se recente. A Fórmula 1 também, né? Agora nós não temos um brasileiro, e aí eu aproveitaria o espaço aqui do Cadeira Cativa para dizer que eu concordo em gênero, grau e número com o nosso último piloto lá, que diz que é um absurdo. Quando a Fórmula 1 demite um brasileiro, a Petrobras vai lá e fecha com uma empresa. Quer dizer, nós somos burros mesmo, né? Então, não pode dar certo um país que a companhia estatal de petróleo espera demitir o nosso piloto, jovem promessa, para patrocinar uma equipe. Quer dizer, isso aí é piada de mau gosto para o esporte, né? E eu não vi ninguém, assim, do alto escalão da Petrobras ir lá e justificar isso aí. Eu não vi justificar. Eu gostaria de ouvir algum dirigente da Petrobras, principalmente do marketing, para saber como é que eles vão injetar essa grana obscena numa empresa. Qual é o retorno que dá, né? Sem ter um piloto. Quer dizer, quando todos os países do mundo negociam patrocínio por atleta, tá aí o caso quem ocupou o lugar do Massa. Não foi um russo? Os caras despejaram um caminhão de dinheiro. Sim, da petroleira deles. Da petroleira deles. A PDVSA não botou o Pérez da Venezuela? Exatamente. A PDVSA, a companhia de Montoya petróleo. levava seus patrocinadores. Tudo bem, então eu queria que a Petrobras justificasse essa barbeiragem. Boa lembrança. Agora, o vôlei, ele sempre teve um lugar no coração, assim, de quem gosta do esporte no Rio Grande do Sul, né? Eu não tenho dúvida de que amanhã vai lotar o ginásio com esse jogão. Poucos ingressos aí. E acredito eu, né, Gustavo, que estar em Canoas também não é por acaso, né? Porque Canoas já foi uma cidade que abraçou muito o vôlei nos áureos tempos da Ubra também, né? Há 20 anos atrás, né? A Ubra já foi a grande potência, né, do voleibol. E para Canoas aqui também eu noto, eu já morei aqui, né? Morei 7 anos e meio aqui em Canoas, acompanhei a formação dessa equipe aqui, o que eu trabalhava aqui no município também, na administração do município, e foi um processo muito rápido, assim, que tipo, muito rapidamente se formou de novo um público em volta da equipe e tal, que abraçou e que é muito legal, é importante. O Rio Grande do Sul tem uma tradição que precisa de uma equipe jogando no mais alto nível para poder manter também uma gurizada interessada, enfim, né? Exatamente. Porque senão o esporte ele vai perdendo espaço. Perdemos o Bento e a Vôlei Sul ali da ginástica. Mas tem uma equipe de Caxias vindo, não tem? Caxias ainda não. Ainda não. Tinha na UX um tempo, né? Um pouco mais. A equipe que nós tínhamos na Serra se licenciou nessa Superliga. Realmente acabou. E é bem citado esse exemplo, né? Acho que a Ubra começou uma grande hegemonia assim, do voleibol gaúcho.
naquele tempo do secretário de esportes hoje, Roberto Titz, né? Era dirigente, teve um ano que ele foi técnico, foi campeão da Superliga. Um cara, né, que conseguiu montar uma equipe jovem e que explodiu e foi campeão da Superliga. E nós estamos começando o trabalho, né? Os investimentos muito mais modestos que as equipes do centro do país, né? Do eixo ali Rio, São Paulo e Minas Gerais. Um pouco devido à situação financeira do nosso estado, que está realmente muito difícil, então o estado está quebrado. Então as empresas seguram esse investimento no marketing, o investimento no esporte, né? Mas, como eu falei antes, a paixão faz com que a gente corra atrás desses investimentos, desses investidores que estão fiéis ali ao projeto. Quem tiver um dinheiro para investir, não esqueça, tem lei do esporte, enfim, né? Exatamente, a Pro Esporte estadual, né? E a LI, que é a lei do esporte federal também. Não, e ao longo de todo o programa você está vendo ali os patrocinadores master estão na camisa do Gustavo, mas a gente vai citar todos os patrocinadores porque eu acho que é um papel importante também da mídia dar esse espaço, citar esses apoiadores. Eu acho que é um desserviço ao esporte o que a Rede Globo faz, omitindo o nome das equipes. Também acho. Por muito tempo a Ubra... Uma mesquinharia, a Globo não vai quebrar por causa disso. A Ubra aqui, a nossa Ubra, durante muito tempo foi chamada de Canoas. Quando virou... quando a equipe passou... por muito tempo chamavam de Universidade. Quando se modificou o nome para a Universidade, chamavam de Canoas. E isso atrapalha. O Sada Cruzeiro, que é um exemplo citado pelo Gustavo como uma grande equipe, não tem a citação do seu patrocinador. Só Nenhuma Cruzeiro, equipe tem. Mas isso só mesmo, Cruzeiro. Só Cruzeiro. E isso é um desserviço, porque a gente acaba... Desestimula, né? Desestimulando uma grande empresa, como a Lebes, por exemplo, que está no uniforme do Gustavo. É uma empresa que dá nome ao Canoas. Exato, é Lebes Canoas o nome da equipe. Lebes Canoas, exatamente. E quando se olha uma transmissão na TV é só Canoas. Só Canoas. É um desserviço que se faz. Totalmente. Não só no vôlei, no futebol também, quando os futsal, clubes vendem os naming rights dos estádios. A Globo também não quer citar. Estamos ao vivo do palestra, não, é do Allianz Parque. A Allianz, que é o segurador, virou um caminhão de dinheiro em cima dos caras para ter o naming rights, né? Aí ninguém quer comprar o da Arena, ninguém quer comprar o do Beira-Rio, a gente não sabe por quê, né? Exato. Aliás, a Ambev está com um processo contra a W Torre, não citou o Palmeiras ainda, mas com um processo contra a W Torre, porque lá em 1920, quando o Palmeiras construiu o Parque Antártico, o Palestra Itália, claro. existia um acordo, isso foi firmado em contrato, que sempre deveria ser citado o Parque Antártico. Que bronca! O Antártica deveria ser citado no nome do estádio. E dentro do estádio não poderia ser vendido nenhum produto fabricado por uma concorrente. E isso, quase 100 anos depois, está sendo resgatado. Eu queria até aproveitar para contar, tem um fato bem pitoresco do Internacional na reforma do Beira-Rio, né? Quando eu era conselheiro à época e se discutia a questão da empresa que faria, e um dos debates que tinha do contrato era a questão do naming rights, né? E o nosso grupo lá, o Mais Inter, que eu participo, André Forza, a nossa turma, nós fizemos uma emenda que no início parecia uma piada, mas veja bem que poderia ter acontecido, seria raro. No contrato inicial, a previsão era de que o naming rights poderia ser vendido pela empresa, né, sem consulta ao Internacional. E nós levantamos uma tese. Vocês imaginaram se a Companhia Aérea Azul comprasse o naming rights do Inter? Né? Claro, poderia? É um improvável, é um imponderável, mas poderia acontecer. Ou se essa empresa que está lá, Andrade Gutierrez, resolvesse vender para quem quisesse o naming rights e esse nome viesse de alguma forma direta ou indireta a afrontar os colorados, né? Não precisa ser necessariamente uma companhia aérea, mas... Então nós fizemos uma emenda, né? Uma proposta de alteração no contrato no sentido de que o naming rights do Internacional, na época eu não me lembro se fosse submetido ao conselho, né, para referendar ou mediante a referendo da diretoria levado ao conselho. Mas era só uma maneira de proteger. Nós dávamos uma importância enorme. Hoje isso aí talvez nem tivesse valor contratual, por esse motivo que vocês estão citando. Como ninguém diz o nome em rights de nenhum patrocinador, isso aí é um mercado que hoje já não existe mais. Exatamente. Olha aqui, o Marcelo de Arroio dos Ratos está participando conosco e está perguntando: se der Grêmio e São José, a decisão será onde? No Beira-Rio? E provoca depois os dois colorados, porque o Gustavo assumiu também que é colorado, tá? Vai aceitar a provocação do Marcelo. Tá dizendo aqui, ó, os colorados tinham razão. O Grêmio só pega times fracos em mata-mata.
Pô, isso como aí. assim? Acabamos de eliminar o Internacional. Sim, mas ele tá chamando de isso? time fraco. entendeu? Pô, eliminamos o Independiente na Recopa, agora faz um mês e pouco. O Independiente, o rei de Copas da Argentina, né? Agora eliminamos o Internacional, pô, enfim, grande Internacional. Eu acho que o gremista tá desmerecendo os feitos do próprio time dele, porque Também acho. se achar que passar pelo Internacional não é grande coisa, Eu não tô nessa. né? Eu acho assim, ó, passou o último jogo, o Grêmio jogou com o regulamento embaixo do braço, até acho que facilitou demais. Também acho. Né? E pegou o Inter numa noite inspirada, né? Mas passou com méritos também, porque o Internacional entregou lá no primeiro jogo, tomou aquela goleada. Como diz um amigo meu, fez graça pro diabo rir. Não, Por aí. vamos pensar assim, ó. Claro que muito da vitória do Internacional no último Grenal se explica pela sua atitude, sua entrega, né? Pela liderança do próprio D'Alessandro, que foi líder também de organização, né? De atitude dentro de campo, tal. Cruzou 80 bolas dentro da área, bateu uma falta espetacular, enfim, fez grande partida. Não só ele, foi bem outros jogadores também. Agora, o Renato fez escolhas que também colaboraram com o resultado, né? Tu acabaste de falar num jogador que o Grêmio tem no plantel, que é do Barcelona. O Arthur ficou no banco. Uma escolha do Renato. O Arthur estava 100%, podia ter jogado os 90 minutos se o Renato quisesse. Ele saiu jogando com o Cícero. Né? Tipo, isso produz uma diferença enorme na qualidade da minha Aliás, cancha por do que o Grêmio. Cícero tem tantas oportunidades? Não sei te responder essa pergunta. Comigo não teria. Né? Eu acho Mas que enfim, mas eu não ganho 600, 800 mil reais por mês também. Né? Pra resolver decidir isso, isso, pra né? resolver isso. né? Mas Mas como eu eu acho tô que aqui o de Grêmio franco atirador, eu digo pro torcedor, eu não tá se botaria o preparando Cícero. para a partida do Arthur, creio eu, né? Eu acho que ele tá se preparando, estava... então não Ah, adianta boa, ficar contando. Mas tem um isso, né? telespectador mandou De experimentar soluções para depois da saída Deve dele. estar testando, né? O Renato, né? O Renato garantiu depois do Grenal que o Bressan jogaria contra o Avenida e que o Arthur iniciaria contra o Avenida. Aí um telespectador, eu não vou lembrar o nome dele, mandou o seguinte, ó, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o Avenida lá em Santa Cruz. Era Groi ou Cícero, Madison ou Cícero. Ah, não, para, tu não vai ler até o final, né? Não vou ler até o final, mano. Chega. Era assim, porque o Cícero só falta substituir o Marcelo Groi. E o banco de reservas? Não, no banco ele não ia estar, porque ele ia estar em campo. Ah, sim. Todo Ah, mas o treinador Cícero- tem seus bruxos. Inclusive Na Tite, época, né? na época do Abel, a gente tocava flauta aqui no REC. Eu disse um dia que eu ia levar o Abel no meu dentista para fazer um aparelho pro bruxismo, porque ele tinha problema de bruxismo, entendeu? Tem o bruxismo dos dentes, Aquela mania de morder os dentes, né? Então, assim, todo treinador tem o Internacional. Sim. Quantas vezes tem jogadores que se tornam imexíveis? São da confiança do técnico, arrasam nos treinos, cumpre ordem, que é fundamental taticamente. Às vezes a gente critica o cabeça de bagre, o jogador que tá no mau momento, mas ele cumpre uma função tática. Ele é um cão de guarda. Se o treinador mandar ele fazer, ele vai lá e faz. Né? Então esse cara também é importante, porque geralmente o craque é indisciplinado. Isso. Né? O craque, não adianta tu chamar ele num canto e dizer, ó, tu joga ali que eu quero, que ele faz isso 5 minutos, depois ele vira as costas pro banco e joga como ele quer. E o bruxo é o cara que corre sempre pelo treinador, Exatamente. né? O bruxo é aquele cara que dá, se precisar dar uma voadora no brigadiano que tá na bandeirinha, ele vai dar, com o cachorro e tudo, pastor alemão. Esse cara vai fazer o serviço sujo. Então eu acho que talvez o bruxo, o cara que faz o que o Renato quer que faz, pode ser o Cícero. No caso o Cícero não está rendendo, né? Não rendeu na frente, não rendeu na posição original dele, que é volante avançado e tal. Não rendeu em lugar nenhum por enquanto, assim, né? Bom, rendeu Já foi testado de centroavante na vaga do Jael, Já já rendeu foi na testado no Libertadores? meio. Rendeu naquele instante de inspiração e lucidez que eu acho que ele estava de aniversário, Tudo né? bem. Ou era- É o lampejo, é o dia que ele... Era o dia dele. Aí Exatamente. acaba- Que muitos aqui, por exemplo, como o Maurício atribui o gol ao Jael. Eu sempre lembro. Não, o Jael deu o passe. O Jael deu a assistência do gol, mas ele não fez o gol. Quem fez o gol foi o Cícero. Né? O gol é dele. Mas o Jael agora até falta tá cobrando, e bem, né? Isso é sinal do treinamento, gostei. Achei É um a jogador falta que está dele evoluindo muito com o Renato. muito bem batida a falta dele. Menos mal que o André Balada chegou, né? Porque esse troço até dezembro não ia ser isso aí, né? Não vem querer me Balada. dizer que o Jael agora virou o Lewandowski, né? Não, mas eu vou dizer o seguinte, o André Balada também eu acho um risco, é temerário. É. Contratar Mas por 5 anos, Não, 4, 3 anos já. 3 anos. temerário, né? O André é esse e o paraquedas não abriu há horas. Ele vem em queda livre na profissão, Não, mas na última temporada foi muito bem. Ele foi vice-artilheiro do Brasileiro, jogando num time que quase foi rebaixado, né? mas o time jogava pra ele, Alexandre.
Se tu me botar no O time... Rob Gol foi Mas a artilheiro do parceria era Brasileirão ruim, ano né? passado. Não, A parceria era ruim. Era ele e o Diego parceria é Souza em ruim. 9, mais ou menos, né? A parceria é ruim, mas tu jogar com o Diego Souza te botando na cara do gol Sim, já é meio tudo caminho bem, andado. tudo bem. Quantos clubes no Brasil não tem o Diego Souza jogando pra verdade. largar o cara pifado? Bom, não é à toa que o Diego Souza foi parar onde São está. Paulo. Eu acho que o time jogava em função do André e que ele vai se ressentir num time grande como o Grêmio, porque o time grande como o Grêmio tem várias alternativas, Não, sim. né? Tem várias alternativas. Então, não vai receber toda hora a bola. Ele tá acostumado a ser o cara que arremata. Mas né? ele não é tão plantado assim, né? Ele não é um centroavante tão paradão assim. Eu lembro dele, claro, eu tô falando de 7 anos atrás, né? Dele mais novinho no Santos e depois dele numa passagem, numa das temporadas que ele fez no Atlético Mineiro, ele foi muito bem. E nessas 2 temporadas que ele foi muito bem, assim, ele não era um centroavante aipim, como se diz, né? Um centroavante plantado. Era um centroavante também que se movimentava, que buscava jogo e tal. Eu acho que assim, ó, comparado ao que o Grêmio tem, né, ele é o que o Grêmio tem de melhor na posição. Acho que ele tem grande chance de atrapalhar o Luan, o Everton Ele tem, e o acho que Arthur. não, acho que não. Claro, daí aí entra o dedo do treinador para organizar esse negócio, né? Aí o Renato, aí eu tô confiando na batuta do Renato para botar isso em ordem. Que de fato, né? Que se não tiver um treinador para organizar, desarruma mesmo, né? Olha aqui, ó, a Adriana Berg está dizendo que o programa está espetacular hoje, certamente mérito dos convidados, porque o apresentador obrigado. só passa a bola para vocês, ou só levanto para o Gustavo boa. marcar o ponto. Né? E o Ricardo está dizendo o seguinte, ó, tu entrou nessa provocação do André, ele está dizendo, bom é o Damião. Eu acrescento bom bom o jogador. Roger, que também Não, é bom. são bons jogadores também. O Damião também não é aquele... O Damião, ele pintou, ele fez uma jogada, a lambreta aquela, ele pintou craque, depois ele caiu, aí ele foi pra fora, não deu certo, tá tentando se reconstruir. Eu acho que eles são muito parecidos nisso. O André também tá se reconstruindo, porque o André pintou no Santos como uma grande opção no ataque, e dali em diante ele nunca mais foi o mesmo André. O Damião é a mesma coisa. O que acrescentou na carreira do André foi o apelido, né? O Balada, né? Que ele não tinha no início e ele, ao longo da vida, Mas ele ganhou, esse né? negócio de balada é relativo. O Jô aqui no Internacional Era balada só também. arranjou confusão. E aí lá no Corinthians o cara faz gol de costa, faz caindo, faz Não, é caminhando. que o jogo, quando foi pro Fazia. Corinthians, largou as barangas, né? Daquelas festas que ele fazia. Aqui, né? As de Porto Alegre. O Que ele problema tem do imã. André vai ser as gaúchas, né? Vão ser as gaúchas, não... É que se ele for André Balada aqui, pelo que dizem da balada, que a gente não sabe, que a gente não frequenta, né? Pela qualidade, né, que se atribui às baladas de Porto Alegre, ele pode acabar sendo mais balada do que André. Essa é a nossa Que é o que, preocupação. que é o que Balada dizem- André, seria? que é o que dizem ter acontecido com o Bolanhos, né? O Bolanhos... acho que Dizem não- muitas coisas do Bolanho. Muitas coisas. Não, A única mas- coisa que eu mais espero que Mas não a mais seja quente é verdade... essa. A mais quente é Aqui essa. de verdade, assim, em relação ao Bolanhos, a única coisa que eu espero que não seja verdade é que ele vai voltar. O resto, pra mim, o que ele faz da vida dele, pouco me importa. Mas a Ele tá direção, lá em Tijuana, que fique lá. a direção já tá puxando esse assunto. Olha, pois é, ele não vai alcançar os 25 jogos. Daqui a pouco surge. E não tô nem dizendo que surja pra atuar no Grêmio, porque eu acho que com o Renato ele não tem espaço. Não, eu acho que ele não tem que ter espaço com treinador nenhum, nem quando o Renato for embora e tiver um outro treinador no lugar. Aqui na E o cara Isa- que força pra ir embora não tem que voltar. Esses dias tinha torcedor do Grêmio, meus amigos e tal, defendendo a volta do Wallace. Mas vem cá, esse cara forçou pra ir embora. O Grêmio teve que vender ele no último dia da janela. Pra que trazer ele de volta? Agora ele tá lá no o chapéu Wallace- de palha, lá no Hamburgo. Problema dele, cara. O Grêmio tem 5 volantes pra jogar no lugar dele. Mas todos merecem uma segunda chance. Mas em outro clube, né? O Bolanhos, Vai ver se o Gustavo repatria os bagunceiros lá no vôlei lá. E o Wallace pro Grêmio pra dar um Tem algum pouquinho... jogador baladeiro no Balada. Vôlei Canoas? No vôlei, no Canoas? Deve ter, não é Deixa eu possível que ver. não tenha. É. Alguém Pode é da até bagunça. ter, mas não posso falar aqui, né? Não vai falar, né? Proximidade O Não, mas tá todo mundo na Só linha pode- lá. Todo mundo na linha lá. Eu mantenho eles na linha. Só né? dá uma Então, luz alta neles, ó, eu sei que vocês estão fazendo, não Ó, pensa ó. que eu não tô vendo. né? Não, eu acho que assim- É só proibir ele de vir pro lado da Farrapos, ali, as cercanias, por ali. Porque, eu acho assim, ó. o que dizem de pejorativo mais grave contra o Bolanhos é lenda. Que os gauchinhos Não, aquilo aqui, é lenda, tem aquilo é pessoas que não convivem bem com sucesso. Se o cara fez sucesso, ou é corno, ou é ladrão, ou é viado. Aqui é assim, o cara fez sucesso, tem rótulo. É um desses três. É rotulado. Né? E o Bolanhos... Nós não temos esse problema que nós não temos sucesso. né? Ainda bem, né? Viva o anonimato. Pô, o Gustavo não é anônimo. e Não é agora- o caso do Gustavo, o Gustavo Vamos é mudar esse deitado. assunto. Não, mas ele tava fora daqui, ele tá imune, tá imune. Não, Tá imune. ele transcendeu Tava fora. isso, né? Ele ficou rico na Itália, fora. na Itália não É tem aqui, isso. o problema é aqui.
Então, assim, o Bolanhos, o problema dele era para aquelas bandas ali. O que eu falo sempre para os atletas, assim, é claro que são todos jovens, né? Imagina um cara de 20, 25 anos que vai ficar em casa a semana inteira. Sim. É praticamente impossível. Então, tem momentos, claro, vai aproveitar a vida, né? Vai até um pouco melhorar a cabeça, arejar a cabeça, né? Claro, você não vai fazer isso. Tem um jogo no sábado, você não vai fazer isso sexta-noite, né? Não vai fazer quinta-noite. Cara, vai na segunda, na terça, descansa, recupera, treina ali normal. No sábado você vai fazer outro jogo. Ou vai após o jogo. Pô, acabou o jogo no sábado. Poxa, vai pra festa, vai pra balada, vai tomar uma cerveja, vai relaxar, né? Isso é independente, eu acho, do esporte. Às vezes a gente critica muito os atletas, mas eles não deixam de ser pessoas como nós, né? Que, poxa, depois... vocês aqui, eu hoje em dia, né, que não jogo mais, mas, pô, acabou um jogo ali, eu tô na supervisão, pô, quero chegar em casa, ou vou num bar, ou vou num pub, pô, vou tomar uma cervejinha, vou estar ali com a minha esposa, vou estar conversando, ou com os amigos, relaxando, tomando uma coisinha, brincando. Então isso faz parte da vida de todo mundo. Agora, por que o atleta ele não pode fazer isso? Bom, óbvio, se concentração ganhar jogo, o goleiro da Copa do Mundo tem que ser o Bruno, né? Barbaridade! Que nossa senhora, velho! Que bárbaro! Que mas isso é sério, cara. Na Copa do Mundo, em 2014, aqui a Holanda e a Alemanha... Tá treinando uma barbaridade, tá em forma, né? Agora, Tá em forma, né? Mas é verdade, a Holanda os caras não concentram, né? Os caras estão lá, tá todo mundo junto, a família tá lá, enfim, os caras têm outra cultura, nos né? grandes centros. Mas tem consciência profissional O também. europeu né? é mais Não quebrar assim, tudo. né? Exatamente. O espanhol não é muito disciplinado nisso O aí. espanhol, pelo quando jeito, sai né? Faz da bagunça, Europa, né? Exato, ele sai da casa, né? O Dr. Renan Marcial Oliveira, que o Vecchio conhece bem, se dá muito bem com ele, quando trabalhava na base do Inter, ele tinha uma linha de pensamento dizendo que jogador baixinho não tinha chance. O jogador tem 1,60m, 1,65m, fez o teste ósseo, não vai crescer muito, já mandava ir para outra profissão. O Messi tava lascado. Não, ele disse assim, ó, ou é Messi ou não tem espaço. Depois do intervalo, o Gustavo vai dizer a partir de que altura deixa de ser baixinho no vôlei. Porque eu que tenho 1,83m, quando eu era jovem, lá por 2002, 2003, eu jogava vôlei. Olha aí, Como eu tenho 1,83m, parei por aí, não. Fico aqui no meu... Na categoria infantil, juvenil. Sem querer comentar e ignorar com o ilustre amigo, com a estatura e o porte físico, o máximo que o amigo deve ter jogado no Sevinha ali, misturado com as gurias, que era um vôlei misto. Olha. No tempo da... Ele joga no hoje tempo da não, manchete. Joga no subóbito, né? Cornetante. Graças a Deus, velho, que é graças a Deus mesmo. E a minha avó, que era muito exibida, infelizmente não tá mais conosco, mas qualquer pessoa que me conhece dessa época pode confirmar. Graças a... Eu jogava no Grêmio Náutico União, que é um dos grandes clubes de base. Isso é verdade, isso é verdade. As elites. Elite. Elite, claro. Eu era convidado para treinar lá no União, mas tudo bem, ali na Quintino. Fugiu bem dessa. E como a minha avó fazia muita propaganda, eu tenho um neto que joga e tal, consegui uma bolsa. Estudei com bolsa até o final do ensino médio graças ao vôlei. Que bacana. Não sei nada de vôlei, mas enfim, depois do intervalo o Gustavo vai nos contar a partir de que altura vira baixinho pro vôlei. Porque eu com 1,83m me considero baixinho. Será que pros padrões de hoje é 1,85m, 1,90m? Até que altura se aceita um jogador de vôlei? Porque nem líbero mais é baixinho. Já voltamos. Vai. É só tu que fica velho mesmo, Alexandre. Brincadeira, rapaz. Eu não tenho a DNA ainda, viu? Minha data de nascimento tá bem recente ainda, 1991. É mole, né? Se não for gato, né? Se na imprensa aqui, ó, tivesse controle... Vai mostrar aí. Pode dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada na data de nascimento ali, Alexandre. Tô te falando que em 2002 eu tava no colégio. Quando o cara mostra muita identidade é porque é gato, né, cara? Porque alguma coisa tá... Tá estranho isso aqui. A minha esposa que tá olhando o programa, a dona Fernanda, ela acha mesmo que eu sou gato. Olha lá. Aqui, ó. Beijo, Fernanda. Gustavo, Não é esse cara, vamos lá, a partir vamos lá. de que altura hoje o vôlei é considerado baixinho? Sandro Hiroshi. Hoje em dia, realmente tá uma busca assim, incessante por atletas acima de 2 metros. Né? Dificilmente um atleta de 1,90m para as posições de atacante e levantador vão ter sucesso. Vai ter que jogar muito, vai ter que ter uma impulsão
Exatamente, ter que ser Giba, digamos assim, né? Comparando. Pra atacante é o Giba. É o Giba, é o Murilo, é o Naubert, é o Dante. O Murilo tinha o quê? 1,92, igual o Giba. O Giba também 1,92. Tinha não, o Murilo ainda tem 1,92, pelo amor de Deus. É que quando a gente vai ficando velho, quando a gente vai ficando velho, vai perdendo um pouco a altura. Verdade. O Vecchio já tinha uns 5 centímetros a mais. Lá em 1960, quando ele serviu no exército. Que barba. Não, ao contrário, quando ele era cabeludo, né? Quando tinha cabelo, era de cabelo, uns 3 centímetros a mais. Topetão, né? Era franja. Mas hoje é isso, né? Tentam formar atletas maiores, com condicionamento físico maior também, e está se deixando um pouquinho de lado a técnica. Então hoje o voleibol é de muita força. É mais força que técnica. Mais força do que técnica hoje em dia. As principais equipes estão investindo nisso. Um exemplo que nós temos na equipe, um atleta de 2,17. Você consegue imaginar o que é 2,17? É um central com 2,17. É o posto ainda. O posto, meu Deus. O cara é o posto. É diferenciado, né? No basquete é mais comum isso. No basquete é bem mais comum, né? Porque no vôlei precisa muito mais, ser mais ágil, né? Do que no basquete. Você corre e arremessa. Não é tão simples assim, né? O basquete. Então está se procurando isso. Até porque um pouquinho do modelo europeu é isso, principalmente os russos, né? Os russos têm uma média de altura 2,10 m. Quando vocês jogavam contra os russos, dava o pra Giba ver, parecia um nanico. Exatamente, era uma muralha, dificuldade né? enorme. Nós temos a diferença, o diferencial nosso é que nós temos essa técnica apurada ainda. Né? Temos essa versatilidade que o europeu, que é mais quadradão, não tem. Então a gente está trabalhando essa parte da força para melhorar, mantendo essa técnica, essa ginga que tem no futebol, tem no vôlei também, tem no basquete, tem em todos os nossos esportes. Né? O brasileiro em si, ele é muito talentoso, mas em alguns momentos ele é preguiçoso. Como bem falou o Vec aqui, né? Que o atleta talentoso, ele faz o que quer. E no vôlei não é diferente. Às vezes o Giba fazia o que ele queria, ou o Ricardinho no levantamento fazia o que ele queria. Ele não seguia o que o Bernardinho pedia, tanto é que o Bernardinho ficava louco toda hora, né? Xingando Qual é a altura ele. do Ricardinho? Qual é a altura dele? Ele é 1,91. Parece pequeno. Parece pequeno também, parece né? mais baixo, né? No meio dos outros. Os mais altos era eu, que tenho 2,3 m, o Rodrigão tinha 2,5 m, o outro gaúcho, o André Heller, né, aqui de Novo Hamburgo, tinha 2 metros. Então, os centrais eram os maiores, né, e os ponteiros ali eram os mais rápidos e velozes. A gente só conquistou o que a gente conquistou por causa da velocidade imposta pelo Ricardinho, e os atacantes conseguiam né, botar essa bola no chão. No futebol tem atleta que consegue ir até 40, 41, 42 anos, caso do Zé Roberto, o Léo Moura. No Grêmio também, 39, vai bater nos 40 anos agora. Dida, né? No vôlei, até que idade se consegue jogar em alto rendimento? Eu acho que até no futebol são exceções, né? Você citou 3, né? Não são mais do que isso, né? Às vezes atletas com mais de 40 anos que conseguem ainda jogar no alto nível. Jogar você consegue. A diferença é você conseguir jogar em alto nível, que nem você citou. O Léo Moura ainda está jogando num certo alto nível, né? O Zé Roberto até então jogava num certo alto nível. Eu joguei Rogério Ceni, né? Batia falta ainda fazer gol e tinha a elasticidade. Eu joguei até os 39, só que já desde os 37 já tinha muita dificuldade de me manter no alto nível. Porque a impulsão diminui, as dores aumentam, né? A recuperação ela é muito mais lenta. Então jogava um jogo, levava 3-4 dias para poder recuperar, diferente. E no vôlei, muitas vezes, se treina no dia do jogo, né? No dia do jogo, exatamente. Às vezes, no dia após o jogo também. Né? É bem diferente um pouco do futebol. Então, a carga de treinamento é muito maior. É claro que a diferença do vôlei, você não joga, treina ao ar livre. Né? Você não sofre as intempéries, digamos assim, do tempo e não tem o contato físico. Mais ou menos, né? Às vezes o contato é você dar a bolada no cara, né? No feminino já teve ali com o Cuba Brasil um contato físico mais, né? Antigamente mais pegada. Então, hoje, né, com a tecnologia, com a fisioterapia, com os tratamentos que tem, o atleta de voleibol consegue estender um pouquinho mais a carreira. Né? Hoje, esse ano, digamos, o Dante também fez parte da seleção. Ele está disputando os playoffs por Taubaté. Ele é 80, então ele tem 38 anos e ele declarou que ele vai, esse é o último ano na carreira dele. Acabando a playoff, ele encerra a carreira. Então, com 38 anos. Né? Então, tem também no vôlei, assim, atletas que conseguem
mas normalmente é 34, 35 tá parando. Deixa eu mandar um abraço a propósito do vôlei aqui pro meu camarada, ilustre amigo Fabinho Krebs, médico. Bah, grande, Fábio, que é o médico da equipe. Exato, né? Por isso que eu tô lembrando dele, porque através dele é que nós lá do nosso grupo lá do Grêmio Multicampeão acompanhamos também gremista roxo. Exatamente, acompanhamos o vôlei através do Fabinho, que é o médico lá de vocês lá, é uma figura extraordinária também, um abraço para ele lá. Altamente Vou fazer uma competente. pergunta pro Gustavo, uma curiosidade que eu tenho, Gustavo. Na média, mas assim, a que velocidade e peso termina uma bola numa cortada profissional, assim, num jogo de seleção? Eu não consigo imaginar a velocidade e o peso que a bola chega no outro lado. É mais de 100 quilômetros. O peso a gente não consegue medir, mas a velocidade dos mais fortes, assim, chega a 125 km por hora, 130 km por hora. Isso, hoje, todas as equipes medem a velocidade, principalmente do saque. Não tanto do ataque, mas do saque, né? Para poder treinar os que estão no passe com aquela mesma velocidade. Que sabe que aquela equipe vai sacar nessa velocidade. Então, você tem que estar pronto para reagir a uma bola ainda a 125, 130 km por hora. Acho que só... Um exemplo é o cubano Simon, que hoje é do Sada Cruzeiro, que conseguiu atingir 128 km por hora. Nossa senhora. É indefensável, muita coisa, não tem o que fazer. Que no tênis, a bola vai o tênis no canto. bate, né? O tênis faz mais veloz, mas o cara usa uma raquete, né? O cara não bate com a mão, Não, né? é com o corpo, né? Que loucura, né? Muita Ela coisa perde fora. velocidade quando bate no chão, né? Também isso. E existe algum acompanhamento assim, os gaúchos tendem a ter uma altura maior, os paulistas, ou é meio geral, assim, essa busca por atletas altos, vocês conseguem em todas as regiões atletas nessa altura? O gaúcho tem uma média de altura maior. Isso é fato, é até histórico, não só os gaúchos, né? Catarinenses também, devido à colonização. Mas como hoje o voleibol está muito globalizado, a maioria dos atletas das categorias menores, que nem você citou, né? Do mirim, do infantil, do infanto, essas equipes do centro do país estão de olho nesses atletas. Então ele chega ali no infanto, que é 16, 17 anos, e ele vai para uma categoria juvenil, que é 18 anos, que quer dizer que você já está praticamente adulto, essas equipes acabam levando esses atletas, né, os melhores atletas para o centro. No meu caso foi isso, eu saí de Passo Fundo e fui direto para São Paulo, não passei pelas equipes gaúchas. Então, somos muito celeiro de atletas, o Rio Grande do Sul. Por falar em equipes gaúchas, mas mudando de esporte, segundo tempo em andamento, Brasil 0, São José 1 no Bento Freitas, o São José vai garantindo a vaga na decisão, e aí até o Marcelo de Arroio dos Ratos brincou. Zebra quadriculada. A zebra xadrez, né? Xadrez, hein? Que categoria, hein? Olha aí. O Zequinha, pela primeira vez na história, chegando a uma decisão. Claro, ainda tem muito jogo pela frente, mas o Zequinha está chegando na decisão pela primeira vez. E tem agora a indefinição, ou teremos, com essa classificação de São José, se confirmada, a indefinição do local da partida. Alguns gremistas estão brincando na nossa live do Facebook e também no WhatsApp, dizendo que vai ser no Beira-Rio, que vai ser um jogo no Beira-Rio, outro na Arena. Outros já falam em 2 jogos na Arena. A informação do presidente da Federação Gaúcha, Francisco Noveleto, é que um jogo deve acontecer em Caxias, o comando do São José. Como é que ele está negociando isso se não sabe o adversário ainda? Não, a tendência... Prevendo, né? Deve estar... Mas também, eu tô cornetando. Até porque assim, Alexandre, a gente não pode esquecer que o presidente Noveleto está chefiando a delegação da seleção brasileira, está voltando da Rússia, portanto, para o Brasil, junto com o Jeromel, por exemplo, e o jogo é no final de semana. Amanhã tem que começar a vender ingressos. É verdade. Mas hoje em dia a comunicação é permanente pelo WhatsApp e tudo, você já deve estar acertado. É uma possibilidade, tem 4 times na semifinal. Claro, tem as probabilidades que são outra coisa. Né? É verdade. A probabilidade do São José passar era quase nenhuma. Aí agora inverteu. O Milton Machado, que é um especialista em uniformes, ele está dizendo que não é xadrez, é quadriculado porque as cores não se entrelaçam. Então falei certo. Então, tu falasse certo. Milton Machado, um abraço, muito obrigado. Depois do intervalo comercial, José Vec Filho, Gustavo, campeão do vôlei, e o Alexandre Maier vão comentar sobre a dupla Grenal. De que forma o Alexandre, em especial, vê o Grêmio, se tem que preservar, de fato, jogadores hoje contra o Avenida, essa sequência, se já são favas contadas desse campeonato gaúcho. E os colorados, Gustavo Endres e também o José Vec Filho, vão falar sobre o Internacional. E essa primeira intertemporada que tem o Inter, teve a pré-temporada em janeiro, agora em março tem uma intertemporada e na Copa para de novo.
Isso é bom ou é ruim para a preparação? Já voltamos. 8h13, já descobriram aqui que eu me enrolei nas datas, mas o fato é verídico, a data eu confirmo depois com o Alessandro, com a Sandra, com o Dene, não tem problema. Tá. Aliás, um grande abraço para eles, né? Porque Grande são abraço. grandes treinadores da base do vôlei E, ó, e fazem um trabalho... há anos aí revelando grandes atletas. Tu conhece bem a Sandra, acredito que sim, porque conhece a Sandra Não. dele. Eu era atleta quando a Sophie, que é a filha da Sandra, que hoje é atleta também do União, era criança, bebezinho de colo. Nossa. Então faz tempo. Essa informação se contradiz com a data alegada. A diferença é que a Sophie é mirim, então ela tem agora 12, 13 anos. Bom. Não é atleta profissional ainda, mas será. Eu não conheço esses treinadores de vôlei, mas se eles conseguiram fazer tu fardar, eu já admiro eles. Milagres acontecem. Não, milagres acontecem. Eu sou um milagre. A Sandra no mini, eu comecei no mini no União. A Sandra no mini e o Alessandro no mirim fizeram mágica. Olha aqui, ó. O Marcelo de Arroio dos Ratos está dizendo de novo aqui, ó. Independente de onde for a decisão, os colorados vestirão azul no gauchão. Não, mas calma, o jogo não acabou lá em Pelotas ainda. Não, mas é porque ele tá apostando no São José. Não, tudo bem, até pode apostar, mas não acabou ainda, o jogo é lá no Bento Freitas, né? Deve tá rolando a bola ainda lá. Quanto tempo tem de segundo tempo? O pessoal da produção pode me Quer soprar dizer, essa informação. sendo até redundante, quanto tempo tem de segundo tempo? Vamos na segunda etapa. Quanto tempo que tá na segunda etapa aí? Não, isso aí é 8 decisivo. minutos a receita. Temos muito 40 bem, minutos acho de que jogo. lá Não, eu acho que seria uma surpresa enorme. Claro que esse gol deu uma bagunçada no plano do Klemer lá. Sim, vai ter pênalti no mínimo, né? 1-1 é pênalti. Se tomar um golzinho só é pênalti, né? Pênalti. Não, e pênalti aí fica Agora esse difícil. treinador... Rafael Jacques está fazendo um grande Eu trabalho. ia falar no São dele, José. né? Rafael Jacques Lewandowski, né? O cara tem até nome de craque, né? Ele de era ministro centroavante. Supremo. Hã? E Em nome de também. ministro Supremo. Exato, o nome de ministro Supremo também, né? O Jacques que é ex-atleta do Grêmio, né? Foi também campeão aí de vários títulos pelo Grêmio, né? Foi reserva do Jardel, inclusive, né? No tempo que o Nildo estava lesionado. Falando em Grêmio, acerta o Tricolor em muito provavelmente utilizar um time misto contra o Avenida, Alexandre Maia? Eu acho que sim, porque o Grêmio agora está se aproximando da retomada da Libertadores, né? Não demora muito inicia o Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio tem um calendário muito pesado. Já foi assim no ano passado e muito provavelmente será nesse ano. Obviamente que eu, me reservando o direito de um certo otimismo, estou projetando que o Grêmio, com a qualidade de time que tem, ao menos se mantenha, né, disputando as competições em alto nível, por consequência não deverá ter, nas que são de mata-mata, eliminações precoces. Enfim, óbvio, não tenho bola de cristal para dizer que o Grêmio vai ser campeão, né? Nem também sou tão otimista assim de achar que o Grêmio vai ganhar todas as competições, né? Porque o Grêmio também tem adversários fortes em todas elas. Mas, enfim, tem um calendário pesado pela frente e óbvio, né? Tudo que tu tá desgastando agora, daqui a pouco acumula, né? Ali na frente, né? E como o Grêmio já voltou de Santa Cruz com uma vantagem muito grande, né? O Grêmio foi lá e fez 3-0 na casa do adversário, vai decidir daqui a pouco em casa, né? Ou seja, não tem por que também o Grêmio ficar também esticando a corda, né? Com todo respeito, né? Mas o Grêmio também tem bons jogadores para... O Grêmio tem bom grupo, né? Por exemplo, se joga o Paulo Vitor no lugar do Marcelo Groy, nenhum torcedor do Grêmio vai ter calafrios, né? O Paulo Vitor também é um bom goleiro, enfim, né? O Grêmio tem bons jogadores para botar. O Michel tá no banco, foi bola de prata do Campeonato Brasileiro, tá no banco do Grêmio, né? Então, enfim, né? Vamos lá. Não, hoje o REC, por exemplo, fazendo a projeção de time, estava colocando como Maicon e Arthur, que devem jogar hoje à noite, como titulares. Sim, o Que Maicon seria o meio-campo titular do Grêmio. Maicon não jogou as últimas 2, 3 partidas, ou seja, não está extenuado, né? Se está recuperado, pode jogar. Não tem problema nenhum que jogue, né? Assim como não teria problema nenhum se o Michel jogasse no lugar do Jailson. Né? São jogadores do mesmo nível. Eu até acho o Michel um jogador com mais repertório técnico que o Jailson, apesar do Jailson estar num momento muito bom. E assim tu vai resolvendo, né? O Ramiro é um jogador que não cansa, que eu acho que tem 3 pulmões. Impressionante. Né? Que corre o campo verdade. inteiro, corre o cara. Ramiro renovou até 2021. Isso é uma boa notícia pro Grêmio, inclusive. Mas Boa ele, notícia. numa entrevista, já deu a entender, aí uma entrevista, se não me engano, pro Simon Bianchini da Band, dizendo que, olha, quem sabe na próxima temporada eu busque outros desafios, até porque a gente não pode esquecer que o Grêmio só tem 10% dos direitos do Ramiro. Eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão que o Ramiro tem cidadania italiana também. Ele, se tem. tiver, entra como comunitário no futebol como europeu. comunitário. Em qualquer lugar, né, da comunidade Europa. europeia, isso facilitaria, né, a transferência dele, né?
Depois do intervalo, o Gustavo vai fazer o serviço do jogo, vai dizer o horário, como é que compra ingresso e tudo mais. O pessoal está querendo saber como é que compra a camisa, estão dizendo que está tendo dificuldade até de comprar a camisa da seleção e querem buscar isso também, da seleção de vôlei. E vamos falar também do Internacional e essa intertemporada, de que forma o Odair pode aproveitar ela. Já voltamos. Oito e 20, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. centraldeimoveisrs.com.br. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pdeapoio.com.br e faça sua compra online. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida da Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. O telefone é o 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço justo. Bascaria na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça em casa também com preço extraordinário, especialmente do Top 5, pelo 3061-6262. Na próxima oportunidade que estiverem conosco, José Vec Filho, Gustavo Endres e o Alexandre Maia vão ganhar mimos da Bascaria, que é a melhor pizza de Porto Alegre. Quando? Todo mundo se na próxima oportunidade que estiverem A produção conosco. tem alguma coisa pode contra ser. mim, porque sempre que eu venho aqui... É sempre na próxima. Vai ter uma outra produção aí. Quando eu venho foi no dia anterior ou no dia posterior. Não, mas o Rec mandou uma mensagem aqui dizendo que o que é teu tá guardado, tá, velho? Vai começar. Não, mas é uma... vai dele, tá o guardado. teu convite da Bascaria, rapaz. O Rec- teu convite da Bascaria tá guardado, fique tranquilo. O Gustavo, que agora já conheceu o caminho, também vai participar mais vezes conosco. Sim. E o pessoal tá te cobrando aqui, O viu, bom é que Gustavo? fica gravado, fica no YouTube, no Facebook. Isso, não depois tem tudo como, gravado. né? Eu vou ficar mandando o link pra ele, né? Pra ele não esquecer. Manda o link, com certeza. Olha aqui, ó, o Ricardo de Canoas quer que a gente sorteie uma camisa dessa, porque é bonita, de fato, a camisa do Vôlei Canoas. É bonito. Não, pode deixar. Vou disponibilizar uma camisa aqui para sorteio, né? Você faz o sorteio aí, Maurício, Maravilha. com certeza, para todos os telespectadores aí, nas redes sociais também, né? Do Cadeira Cativo. E vamos fazer essa ação, sim. O pessoal que acompanhar aí o Cadeira Cativo vai estar concorrendo a uma camiseta do Quem quer, Vôlei ir no, Canoas. quem quer ir no jogo amanhã contra o Sada Cruzeiro, como é que faz? Onde é que vai ser o serviço do jogo, Gustavo? Amanhã o jogo é às 19 horas, né? Ali na Universidade La Salle, na 15 de janeiro, sem número. É ali no centro de Canoas. No é bem centro de fácil. Canoas, isso. Quem tá vindo Bem- de Porto Alegre, desce na estação Canoas, que tá tudo certo. Perfeito, Pertinho, né? isso. Perto. Tem o Subway ali, dá para você localizar, então pergunta do Subway que vai cair dentro do ginásio. O ingresso inteiro é R$30, a meia é 15. Esse jogo é válido é o segundo jogo das quartas de final dos playoffs da Superliga. O primeiro jogo foi no sábado passado, perdemos de 3-0 lá em Belo Horizonte. É a série melhor de 3, então para ter o terceiro jogo a gente tem que ganhar esse jogo amanhã aqui em Canoas. Como eu falei antes, sabemos que é um jogo extremamente difícil, mas né, se nós fizermos um grande jogo, tivermos o ginásio lotado, que é o que a gente espera, né, esse apoio da torcida, quem sabe a gente possa surpreender. Então convido a todos aí para estarem amanhã lá e torcer muito pela nossa equipe. Cita os parceiros do Vôlei Canoas aí, Gustavo. Os principais parceiros é a Prefeitura de Canoas, né, nosso parceiro aí já há 6 anos, a Universidade La Salle, que é a nossa casa, onde tem o ginásio, e os patrocinadores, assim dizendo, né, Lojas Lebes, tem as ferramentas Gedores, que é líder em qualidade, e a Panfácio do Moinho Estrela. E uma parceira, digamos, uma apoiadora, é a Capesberg, Móveis Capesberg. Então, esses são os principais patrocinadores aí da nossa equipe.
sempre bom a gente citar esses apoiadores. Muito obrigado, porque... agradeço, porque é o primeiro programa que eu tenho a oportunidade realmente de falar aí dos nossos patrocinadores, parceiros. Né? Parceiros que ajudam muito. Mudando para o Internacional, e o Gustavo também está mais que liberado para falar disso. Como que o Odair pode aproveitar esse período de intertemporada para melhorar a equipe pro brasileiro? Eu acho Quando que... sai gol do Brasil de Pelotas e agora tá tudo nos pênaltis. Aí o estagiário já deu uma debreada. O Alexandre tá torcendo pro Brasil só para não tomar corneta do estagiário. Eu acredito que o Inter tem que aproveitar para pegar conjunto, porque o nosso time ainda não tá se achando em campo. Então a intertemporada vai favorecer o Internacional. Você concorda, Gustavo? Tá com Perfeito. medo? É isso aí. Primeiro para recuperar os atletas, né? Ficamos sem o Damião e o Potker aí por um tempo. Um momento decisivo, né, dos jogos contra o Grêmio, dos 3 Grenais, e treinar a equipe, fazer amistosos, né, treinar novos sistemas de jogo e preparar para esse jogo contra o Vitória, já avisando, né, essa Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro. Obrigado, Vecchio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alexandre Maia, que tenho certeza aposta numa vitória hoje. Vitória do Grêmio, né? Nós vamos seguir na Grêmio temporada. Que Na Grêmio Temporada Tricolor. Amanhã, 13h, Paulo César Ting estará conosco no preliminar, repercutindo a decisão já do Campeonato Gaúcho. Saberemos os 2 finalistas. Até amanhã.